irmão e reparta comigo a herança? Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores ainda, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Senhor, a tua palavra queremos escondê-la no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Quero pedir mais uma vez que me faças instrumento da tua graça, da tua misericórdia, e que este lugar seja inundado da tua presença, e nenhuma outra presença ou manifestação a não ser a do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A tua palavra, Senhor, poderosa para transformar as vidas. Ó Deus, tem misericórdia, faz com que esses que aqui estão possam ouvir e compreender, e após compreendê-la, tomar uma decisão que pode mudar a sua vida, em nome de Jesus. E aqueles que haverão de ouvir esta mensagem via internet também, sejam impactados pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Queridos e amados irmãos, rico para com o mundo, rico para com Deus. Existem, é claro, dois tipos de riquezas. E uma riqueza muito conhecida, que é aquela que dá posses ao homem. Riquezas estas que fazem parte de nossas buscas humanas. Porque é bem verdade, sem querer ser redundante, que é mentira alguém dizer que não se interessa por coisas materiais. Olha aí, Eugênio, é bem verdade que é mentira. Dizer que não se interessa por coisas finas, elegantes, caras, belas, que enchem os nossos olhos, coisas que o dinheiro pode dar. É bem verdade, irmãos, que nós temos que admitir que há um desejo no nosso coração de adquirir coisas que são valiosas, humanamente falando. Ninguém que está aqui se contenta ou deve se contentar, dizer assim: ah não, tá bom assim mesmo, deixa assim mesmo, não querer progredir. Isso é uma demagogia, é uma mentira. Queira melhorar, amém, irmãos? Eu quero melhorar, ser melhor. Você precisa melhorar, eu também, todos nós. Agora, esse texto está falando para todos nós da história de uma pessoa que, envolvida de uma forma assim, tremenda com este mundo, chega para Jesus, interpretando Jesus de uma forma, digamos assim, superficial, sem nenhuma profundidade. Primeiro pede algo para Jesus, e que Jesus mesmo diz assim: o que vocês acham que eu sou? Alguém chega para Jesus e fala assim: Jesus, ajuda aí a dividir aqui, a resolver essa questão aqui de divisão de benefícios, de bens. E Jesus falou assim: e quem disse que eu estou aqui neste mundo para fazer isso? E quem disse
disse que eu estou aqui para estar envolvido com essas coisas que são meramente materiais? E quem disse que primeiramente eu estou aqui para resolver isso? E ele começou a dar algumas lições. Irmãos, tem algumas coisas que não é para Jesus resolver. Tem algumas coisas que é para nós, usando de bom senso e na direção do Espírito, resolvermos. Amém, meus irmãos? Amém. Tem algumas coisas que é para nós resolver e na direção do Espírito Santo. E Jesus falou assim: quem disse para vocês que eu estou aqui com este propósito? E depois ele conta a história de alguém que olha para tudo que ele tem e diz assim: veja bem, eu já tenho muitas coisas, agora eu tenho um problema. Eu tenho já tanta coisa que eu já não tenho nem onde guardar. E aí este homem tinha um problema. Este homem precisava construir grandes celeiros, local onde guardar toda a safra daquele ano que estava superabundando, que o próprio Deus tinha dado para ele, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá dele. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém. É isso aí. E aí aquele homem estava tendo em abundância, e a preocupação dele, irmãos, foi uma preocupação no mínimo egoísta. E ele começou a construir celeiros. E aquele homem começou a empregar muito tempo em construir celeiros. Aí eu vou construir um celeiro aqui, eu vou construir um celeiro ali, eu vou construindo. Celeiro é um lugar onde guardava a produção da lavoura daquela época, os grãos, e na época a lavoura era o que mais movimentava a questão financeira, né? Então aquele homem, ele começava a se preocupar em guardar aquilo num local onde pudesse ser conservado e que ele tivesse muito e que fosse tudo dele. Eu fico imaginando, irmãos, quem sabe tem alguém aqui nesta noite que já ganha o suficiente para manter a sua vida com dignidade, mas insiste em passar a noite em claro, deixando a família de lado, correndo por isso, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro, correndo, e deixando um pouco a família de lado. E construindo celeiros. Irmãos, este mundo, ele nos chama, ele nos ensina a construir celeiros. Mas são celeiros malditos que tomam tanto o nosso tempo, que nós deixamos de dar tempo às coisas que realmente são valiosas. Eu não sei como é que chama o seu celeiro, mas se você está agora se lembrando de algum celeiro que você anda construindo, Deus está falando no teu coração nesta noite. Ele está mostrando para você algo que você precisa entender e não gastar o seu tempo, o tempo da sua existência todo, só construindo celeiros. De repente, essa tua safra que Deus está dando, abençoando, não é para você colocar no celeiro, é para você dividir com quem precisa. Amém, meus irmãos? Amém. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Não é uma mensagem muito simpática, não. Às vezes você está construindo um celeiro e Deus te deu em abundância para que você divida um pouco. Não é para você construir celeiro. Não precisa, você já tem alguns celeiros que já é suficiente. E por que não gastar agora o seu tempo com coisas que vão te dar um peso eterno? Então aquele homem estava preocupado em construir celeiros. Ele começou a usar o seu tempo especificamente nisso aí. E aí ele disse assim: vou dizer para minha alma, folga, bebe e come, engorda, ou seja, que se dane o mundo, eu vou gozar das coisas, muitas coisas que eu tenho. E o mundo nos chama a fazer isso, irmão, mas nos chama com uma violência tão grande. Todo santo dia, quando você acorda, o mundo já te chama para fazer isso, para construir celeiro, para guardar no canto, para deixar guardado. Aí você pode estar pensando: que incoerência desse
pastor que está dizendo que nós devemos gastar tudo, expõe. Não estou falando isso não, você não está entendendo corretamente. Se você estiver entendendo assim, você tem que guardar mesmo, você tem que se prevenir, você tem que ser econômico. Você não pode ser miserável, mas econômico você tem que ser. Amém, igreja? Tem que guardar um pouco. Mas é aquele negócio de muito, 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 muito. E você não precisava daquilo tudo, não vai precisar mais. Até você morrer, não vai dar tempo nem gastar o que você já tem. Não, pastor, acho que você está pregando na igreja errada. Aqui o pessoal tudo é simples, é humilde, não tem ninguém miserável aqui, amém, irmãos? Amém. É simples mesmo, é humilde, mas tem Deus sustenta a vida dos irmãos. E aí, esse homem diz assim: olha, goza do benefício, come, bebe, folga, eu vou fazer um celeiro. E aí, fazendo esse celeiro, a humanidade, o ser humano esquece das coisas que são mais importantes e vai deixando de um lado. E aí vem a doença e bate a porta. Ó aí, ó, estou chegando. Mas o que é isso? É você construindo esse celeiro, né? Bate a porta, a doença. Bate a porta, problemas outros, questões outras, e as pessoas vão virando os olhos de Deus. E aí, falando a igreja de Jesus aqui nesta noite, alguém pode dizer, mas pastor, nós entendemos que Jesus é o nosso maior tesouro, amém, igreja? Amém. Mas às vezes nós começamos a tirar os nossos olhos do nosso maior tesouro também. Mas o mundo aí fora é muito fácil. Não é poucas vezes, não são poucas vezes que nós vemos pessoas que fazem qualquer coisa para aumentar os tesouros aqui na terra. Qualquer coisa mesmo. A mulher, dependendo da oferta, ela pousa nua, bem pelada lá, tira a roupa, mostra toda a sua intimidade para todo mundo, dependendo do valor da proposta. O homem é a mesma coisa. Não é só a mulher que tira a roupa na revista, não, viu, irmão? O homem também. Outros não precisam tirar a roupa de paletó e gravata, passa a mão no que é dos outros lá no Congresso Nacional e não está nem aí, pega o que é dos outros mesmo, e que se dane o mundo. Eu vou pegar mesmo, pego e põe, vai juntando esse celeiro lá o celeiro lá na Suíça lá, e joga para o celeiro da Suíça, joga. E eu fico imaginando aqueles homens que levaram a vida inteira, homens públicos que estiveram à frente do país, hoje, aqueles homens lá sendo caçados pela polícia. Eu fico pensando, irmão, que vergonha não é isso? Eu fico pensando, aqueles homens, que vergonha que eles não passam. Às vezes a gente olha assim e fala assim, que nada, eles nem liga assim, meu irmão, liga assim. Só se estiver muito louco da vida, sabe? E alguns já baixam no hospital, já estão sendo tratados, é muita maracutaia de lá também, mas a gente fica doente mesmo, porque passaram a vida toda em cima, por cima, com melhores roupas, melhores carros. Quando eu vejo aquele homem que molestou aquelas mulheres, aquele médico lá, ele tentou se matar, não é? Já tinha uma arma com esse propósito, ele mesmo declarou isso, e quando visse que ia ser preso mesmo, ia tirar sua própria vida. Então essas pessoas começaram a juntar tesouros aqui nesta terra, e só aqui tem valor. O texto que nós lemos fala da riqueza para com Deus. Irmãos, existe uma moeda que o nosso Deus reconhece. É interessante que no patamar humano, por exemplo, se eu saio daqui do Brasil e vou aos Estados Unidos, nunca tive esse prazer, mas quem sabe um dia, né, Deus me dá essa oportunidade, eu tenho desejo de conhecer outro país, né? E quando nós saímos daqui temos que levar dólar, porque lá ninguém reconhece o nosso dinheiro. Então, se eu saio daqui e vou para lá, eu preciso levar dólar para gastar lá, porque lá não reconhece o nosso dinheiro. Irmãos,
nós vamos passar deste plano aqui para um outro plano eterno. Amém, irmãos? Eita, poucas pessoas acreditam nisso. Você não acredita que a tua vida vai passar desta para a vida eterna? Amém, irmãos? Eu creio. Eu creio. E eu quero dizer algo para você nesta noite. Você tem que começar a converter a moeda para o país aonde você vai. Amém, meus irmãos? Você precisa converter a moeda, porque o dinheiro desse país, desta terra, não vale lá. Ele só vale no máximo até o túmulo. Do túmulo para frente, a moeda é outra. Amém, povo de Deus? Do túmulo para frente, a moeda é outra. E não tem ninguém aqui em sã consciência que acredite que não vai passar por essa questão, esse momento. Não tem ninguém aqui que não possa achar que não vai passar. Por isso que ele diz assim: escuta, procura adquirir neste lugar riquezas segundo Deus. Amém, irmãos? Procure adquirir uma moeda que você vai usar na pátria celestial. Amém, irmãos? Onde não existirá mais morte. A morte não existirá mais. Lá no livro de Apocalipse, a doença não existe, a dor não existe, e diz que ele vai fazer nova todas as coisas. As primeiras coisas já passaram, e ele vai fazer nova todas as coisas, e nós estaremos perante o nosso Deus vivendo eternamente. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Tu tens nas tuas mãos um rico tesouro, mais preciosa que a prata, mais rica que o ouro. Tu tens a vitória na morte, tu tens o segredo da vida, e só tu és Jesus. É letra de um cântico muito lindo que eu conheço, e essas coisas que você está ouvindo hoje são coisas que te cobram um posicionamento, que cobra de você uma decisão, cobra de você algo diferente e às vezes difícil de você realizar. Mas você não está sozinho para realizar isso. Deus está com você neste lugar para te ajudar. E diz assim, louco se esta noite pedirem a tua alma o que tu tens, para que vai servir? Fala a verdade. Uma vez que você fecha o seu olhinho, para que vai te servir? Você tem um carro quitado, glória a Deus. Está pagando o carnê, glória a Deus. Tem uma casa própria, glória a Deus. Paga aluguel, glória a Deus. Você tem bens segundo esta terra, graças a Deus. Mas uma vez que você fecha os olhos aqui, isso não vai servir para muita coisa não. E eu quero dizer para os irmãos, já caminhando para a finalização desta breve mensagem do teu coração, que já nesta vida, já neste mundo, acontecem coisas que demonstram para você e para mim mesmo que nós temos um limite neste mundo. Coisas que saem do nosso domínio, coisas que saem do nosso controle. São coisas que você percebe e diz assim: nisto aí, só Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Isto aí, só com Deus. Alguém disse assim que para tudo há uma solução, a não ser para a morte. Quem disse isso, esse ditado, não conhece aquele que é mais forte do que a morte, que é Jesus. Existe jeito para a morte? Existe. Jesus, ele é a vida abundante. Existe jeito para a morte. Ele que ressuscitou Lázaro, amém, irmãos? E ele disse assim: sai para fora, Lázaro. E disse pelo nome. E alguém já disse que se ele não falasse o nome Lázaro, era tanto morto levantando, porque há poder na palavra de Deus. E se Deus mandar você se levantar da situação que você está hoje, levante-se. Ele vai te orientar na tua caminhada. Ele vai te dar vitória. Começou a me desafiar.
E eu fiquei temeroso. Eu comecei a conversar com aquela entidade, sem saber de nada, não era cristão, não era nada. E pedi a orientação do meu irmão, e ele me falou o que estava acontecendo. E antes, porém, eu comecei a conversar com o espírito maligno. E eu falava assim, ele falou assim: você quer ver eu fazer tal coisa? Eu falava: eu quero ver. Aí ele ia lá e fazia. Alguém pergunta: pastor, essas coisas existem? Existem. Espíritos malignos agem neste mundo? Agem muito. Aí eu não acredito, problema teu. Eles vão continuar existindo. Agora, não existe nada que possa deter esses espíritos, a não ser o poder de Deus e o nome de Jesus. Eles agem contra o povo de Deus, agem. Mas o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente. E Ele está conosco a todo instante. E a palavra de Deus diz assim: que o anjo do Senhor acampa ao redor dos teus dedos e os livra. E eu creio nisso. Estava conversando com a minha filha e ela deu um testemunho. E a Rebeca, desde pequenininha, me permite essa experiência. Desde pequenininha, ela tem uma sensibilidade espiritual, acontece algumas coisas. E ela disse que estava lá em Campinas, indo para o trabalho. Ela vai algumas vezes de ônibus. E ela estava sentada no ônibus, e com o fone de ouvido, ouvindo lá uma música no celular. E uma pessoa que estava perto dela, que ela nunca tinha visto, esboçou uma cotovelada nela assim, uma senhora forte, negra, e deu uma cotovelada nela assim, e ela não entendeu aquela cotovelada, porque ela não conhecia a mulher. Então essa mulher olhou para ela um dia desse, olhou para ela, ela me contou agora quando veio, olhou para ela e disse assim: está ouvindo louvor, né, irmã? Aí ela não estava ouvindo louvor. Ela falou assim: não estou no meu louvor, agora eu vou. E colocou lá no tarde, né? E olhou para ela e disse assim: só Jesus mesmo, né, irmã? Mas não disse assim como que era irmão, não, viu, irmão? E só Jesus mesmo, né, irmã? E ela assustada olhou para ela, deu um sorriso sem graça. E aquela mulher desceu do ônibus, mas com uma cara tão feia para ela. E ela falou: papai. E quando ela estava me falando, ela me arrepiou. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida, não entendi. Eu não estava com Bíblia na mão, eu não estava parecendo crente, nada. E ela me perguntou se eu estava ouvindo louvor. Só que ela percebeu que aquela mulher perguntou, não como se fosse uma irmã em Cristo, mas como quem diz assim: era para você estar ouvindo, viu? E ela pegou, começou a ouvir Carlos Roberto, aí me deu esse testemunho. Falou: puxa, papai, eu passei por isso. Eu senti uma coisa tão ruim. Irmãos, muito mais do que sonha a nossa vã filosofia entre o céu e a terra. Existe um monte de coisa, viu, irmão? Mas maior é Deus que está em nós, amém, meu irmão? E a gente está aqui para assustar você, não, mas para dizer para você que existe uma moeda, existe algo mais precioso do que essas coisas humanas e mundanas, que nós podemos adquirir da parte de Deus, que é a presença de Deus em nós, é nós ajuntarmos tesouros segundo Deus, sermos ricos segundo Deus. Porque se nós tivermos tudo e não tivermos Deus, o que nós temos, para que pode servir? Então você quer ser, então o cristão tem que ser miserável? Não, o cristão é muito abençoado, o cristão ele é suprido por Deus, mas ele precisa olhar para o Senhor. Ele precisa entender que Deus é o mais precioso. Amém?